Diga graça e paz. Diga para o seu irmão, seu companheiro, sua companheira, sua graça e paz. Que ela continue sendo derramada, acrescentada no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Hoje nós cantamos aqui tantas vezes falando de Cristo, Cristo. Qual é a beleza que você ainda não viu nele? Tem beleza para ver. Tem coisas para conhecer. Não se conforme apenas com um Cristo histórico, sabe, aquilo que você aprendeu, até mesmo dos pregadores, dos ensinos, existe mais. Deus quer derramar mais, Deus quer, sabe, que você conheça mais de Cristo, porque se você conhecer mais de Cristo, você vai conhecer de tudo de Deus. Amém? Eles são um como o Espírito Santo. Graças a Deus, estava eu prestando atenção aqui nos jovens, eu acabei não estando já preparado aqui, microfone desligado, mas eu creio que será um tempo, essa tem sido a nossa oração durante, sabe, aqui o nosso tempo de oração, seja ele online, seja ele presencial, às quartas-feiras. Eu não sei se você sabe, quarta-feiras da manhã, às 8 horas da manhã, nós temos reunião, né, em loco, presencial. Sábado também, às 8 horas da manhã, em loco. Fora as nossas reuniões online de oração. Nós precisamos ser um povo que ora, irmãos, amém? Não é uma questão religiosa, é uma questão de necessidade. Nós precisamos nos conectar com Deus, orar, falar com o Pai, ser ministrado por Ele. Por isso, queria convidar, desafiar você a estar nesses tempos de oração, para que a gente possa estar se munindo no Senhor, cada vez mais se fortalecendo, se capacitando. Para quê? Para que a gente seja forte. Não é só isso, é porque a gente faça a vontade de Deus, amém? Cumpra o propósito de Deus, e tantas vezes o propósito de Deus vai demandar de nós, sabe, questões que nós precisamos, sabe, nos ir aprontando, né? Significa, no meio do processo, Deus continua nos aprontando, nos capacitando. Amém? Aleluia. Hoje nós continuaremos compartilhando ainda o tema do mês. Você sabe que todo mês nós temos trabalhado, né? Já desde o ano passado, se eu não me engano, ou retrasado, alguns temas por mês. Isso significa que nós temos feito uma série de mensagens, né? Durante o mês, falando do mesmo assunto. E nós estamos no mês de janeiro falando sobre origem e redenção. Diga comigo, origem e redenção. E hoje eu queria compartilhar com vocês, hoje nós estamos, né, no capítulo 35 e 36, se eu não me engano, do livro de Gênesis, hoje dia 18, não é isso? 35 e 36 de Gênesis. E nós acabamos de passar por um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por favor, que o pessoal da mídia aqui, para colocar Gênesis capítulo 22, verso 1 até o 19. Vamos fazer essa leitura aqui, eu vou ler, você vai acompanhar aí. Diga comigo, do Moriá ao Calvário. Diga, do Moriá ao Calvário. A sombra e a realidade do sacrifício. Do Moriá, e aí a gente vai ler aqui, né? Na terra de Moriá, Deus mostrou para Abraão um lugar que ele deveria ir até essa terra, que Deus mostraria que lá existiria um monte, que ele subisse com o seu filho Isaque para o sacrificar a Isaque. Vamos ler verso 1. Passado algum tempo, em outras versões diz, passado alguns acontecimentos. Que acontecimentos? Se você voltar no capítulo 21, Isaque acaba de nascer. Agora, qual é o período? A gente está falando de um capítulo anterior, mas quanto tempo se deu? Não sei, irmão. Eu posso te garantir uma coisa, e você vai ver no texto comigo, que não é de um dia para o outro. A gente costuma ler a Bíblia de uma forma extremamente oriental. Sim ou não? Ocidental, gente. Era só para saber se você estava prestando atenção. Porque dentro de uma realidade ocidental, a nossa cabeça não está pronta para ler e interpretar a Bíblia, viu?
não está pronta. E o que significa? Que muitas vezes nós lembramos, no capítulo anterior, Abraão tinha quantos anos? 100 anos, quando ele teve Isaac. Então, logo no capítulo 22, você imagina assim, Abraão tinha 100 e pouquinhos anos, 100 anos e alguns meses, e nasceu Isaac, e agora Deus mandou sacrificar Isaac. Não é isso, irmão. Vamos ler o texto, por favor. Passando algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova, dizendo, Abraão, ele respondeu, sim, aqui estou. 2. Então Deus disse, eu vou ler um pouquinho mais rápido, tá bom? Tome o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaac e o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. 5. Disse os seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorar, voltaremos. 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu, Isaque, desculpa gente, esse negócio desses tracinhos. Abraão respondeu, Isaque perguntou, a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 8. Abraão respondeu, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha e amarrou o quê? Isaque. Diga comigo, ele amarrou a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu. Abraão, Abraão, sim, aqui estou, ele respondeu. Não estendas a sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou para mim o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. 15. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e o farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos. E por meio dela, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Então, Abraão voltou aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde Abraão passou a viver. Pai, nós queremos, nessa manhã, pedir a iluminação do Teu Espírito mais uma vez. Que o Senhor nos revele nesse texto, Senhor, em cada ponto, em cada lugar, aquilo que Tu queres transmitir a nós como Tua igreja, Teu povo, Teus filhos. Obrigado, Senhor, porque essa reunião é a reunião dos filhos, onde o Senhor continua nos preparando um banquete, para que a gente possa realmente se alimentar de Ti mesmo, como a Tua própria palavra diz no livro do Evangelho de João,
quem de mim se alimenta, por mim viverá. Que nessa manhã possamos nos alimentar de Cristo, da sua palavra e do poder que há na sua justificação, em sua redenção sobre cada um de nós. Você que crê, diga amém. Amém, irmãos? Então, Passado esses acontecimentos, Deus submeteu a Abraão uma prova. Diga prova. O que é uma prova? Diga um teste. Diga uma análise. Por que Deus está provando, testando Abraão? Por que Deus está fazendo uma análise com Abraão? Talvez você pergunte, só para saber o que Abraão era capaz. Não. Deus não queria só saber de se Abraão era capaz. Deus queria que Abraão desenvolvesse, dentro do entendimento da revelação que Deus estava para ele dar prosseguimento àquilo que um dia o pai Adão corrompeu. Então ele estava esperando que alguém pudesse desejosamente dizer, eu continuo aquilo que o Senhor preparou no plano da eternidade. Esse era o teste, essa era a análise. O verso 5 do mesmo capítulo 22, diz a palavra, Abraão ordenou aos seus servos, permanecei aqui com o jumento, eu e o menino ou o rapaz iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Irmão, se ele vai sacrificar o rapaz, como é que ele diz para os servos que eu vou com o menino, vocês não vão? Esse negócio agora não é com vocês. Existem momentos que Deus vai nos chamar para um lugar que Deus vai dizer, pode deixar todos. Deixa esse, deixa aquele amigo, deixa aquele irmão, deixa aquele discípulo, sobe, vem, porque hoje eu vou fazer uma prova, um teste com você. Muitos de nós não queremos passar nos testes, mas nós queremos a aprovação. Nós queremos a vitória, mas não queremos a luta, a guerra, as circunstâncias. Verdade ou não é? Porque nossa cabeça ocidental pensa naquilo que nós podemos ter de resultado. A questão aqui não é o resultado pelo resultado, irmão. E eu e você precisamos aprender. Que horas que eu comecei, gente? 10 minutos já. Nós precisamos aprender que dentro desse contexto, quando Abraão recebe um teste de Deus, uma análise de Deus dizendo, Abraão, vai para a terra de Moriá. E ele sai. E ele diz, vai caminhando, porque eu vou te mostrar aonde que eu quero que você sacrifique Isaque. E quando eles estão a caminho de 2 dias, Deus diz para eles, é lá, ó. E eles chegam no Moriá, nesse ponto que eu estou falando, ele diz para os seus servos, pelo menos, Abraão tem 100 e poucos anos, eu vou mostrar para você. Ele não tinha mais 100 anos só. Porque segundo alguns historiadores, eu vou mostrar para você, que o Isaque, o menino, não é um menino. A maioria dos historiadores vão afirmar que no mínimo, Isaque tem 18 anos. E aí existe uma série de pessoas que falam mais ou menos a idade que Isaque tem. Então, se pelo menos Isaque tem 18 anos, se ele recebeu o filho com 100, então ele tem no mínimo quantos anos, irmãos? Você é bom de matemática, hein? Por isso você passou fácil em matemática. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Alguns comentaristas, eles falam sobre a questão de que Isaque tinha, quantos anos ele tinha? 18 a 20 anos, como Leopold. 25 anos, com um dos historiadores mais reconhecidos, Flávio Joséfo, Cerca de 33 anos com Adam Clarke. E maiores de 20 anos, Jameson e Faust ou Brown.
sei lá, um negócio assim. Eu não falo inglês, mas só para você ter uma ideia, que esse rapaz, esse menino que nós estamos falando, muitas vezes nós olhamos e achamos que Deus é mau. Diga, Deus não é mau, nunca foi. E eu pergunto para você, então, por que Deus mandou Abraão sacrificar Isaque? Por quê? Você vai ver que logo depois desses acontecimentos, existe uma instituição. Até aqui não tem lei, diga comigo, até aqui não tem lei. Enquanto não há lei, não há erro e nem pecado, sim ou não? Então, como é que Caim errou? Ele estava debaixo de lei, sim ou não? Não estava, mas ele errou. Então, você precisa parar de confundir as coisas. Eu sei que é complexo, mas enquanto a lei não foi estabelecida, a lei só foi estabelecida para mostrar para o homem o quanto que ele estava perdido. Então Deus depois institui uma série de leis, inclusive de sacrifício. Mas para que Deus provasse que o propósito dele nunca foi sacrificar animais, ele está mostrando desde o início, do nascedouro de Gênesis, o que ele queria fazer e o que ele estava apontando. Na sombra Isaque, diga sombra Isaque. Diga Jesus, realidade. Por isso do Moriá até o Calvário. Por isso do Moriá até o Calvário. Só para você ter noção, tomando todas essas evidências, podemos dizer com segurança que Isaque era um jovem. Então ele não era um menino quando Abraão tentou sacrificá-lo no Monte Moriá. No verso 22, a Bíblia diz que o anjo do Senhor que aparece e grita: Abraão, Abraão, não faça isso com o rapaz. Que anjo é esse, irmão? Que anjo é esse? É um anjo mensageiro? Não, não é um anjo mensageiro. É o próprio Senhor. Essa é a figura de Deus. Essa expressão a gente vai encontrar em muitas passagens na Bíblia que mostram essa manifestação de Deus. O próprio Senhor, o Jeová, falando e agindo, pois ele se identifica como o próprio Deus ao fazer juramento e promessas em seu nome. Eu juro por mim? A Bíblia diz lá no livro de Hebreus: não tendo ninguém por quem jurar acima de mim, eu juro por mim mesmo. Deus se compromete, irmão, com ele mesmo, com a sua palavra. Por isso a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Se Deus disse, e tem coisas que já estão claras na Bíblia, você não precisa duvidar, você precisa se apropriar, crer e confessar. Posso ouvir um amém? Eu não sei se Deus quer que eu faça isso. Sabe sim, é só você saber ler a Bíblia. Interprete a Bíblia, amém? Você deve pegar e ter o entendimento que isso aqui não é algo, sabe, circunstancial. Isso é algo que ele já fez, não depende de ninguém, ele já fez. Posso ouvir um amém? Então ele se identifica com o próprio Deus, se revelando nessa palavra que se chama teofania. O que é uma teofania? É uma aparição de Deus. É Deus aparecendo através de coisas, através de outras circunstâncias. Lá, vou dar um exemplo para você. Estava lá a sarça queimando, e Moisés foi atraído, e Deus fala do meio da sarça com ele. Isso é uma o quê? Essa é a palavra, teofania, de Deus, né? Uma ação de uma aparição de Deus. Ele não é apenas um anjo mensageiro comum, mas a própria divindade falando diretamente com Abraão para testar e abençoar sua fé. Sabe o que Deus quer fazer? Abençoar sua fé. O que é fé? Crer. Amém? Crer. Deus quer abençoar a nossa crença. E a Bíblia diz que quando Abraão creu lá em Gênesis capítulo 12, verso 6, e Abraão creu, isso foi imputado, isso foi creditado como o quê? Justiça. Era a própria uma ideia de uma teofania. Era Cristo sendo creditado na vida de Abraão. Você vai ver aqui. Verso 13.
Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos. Então, pensa comigo. Ele está caminhando 2 dias. Ao terceiro dia, ele avista. Quando ele chega a um determinado ponto, ele diz para os seus servos, 118, 120, 125 anos, Abraão já um senhor, diz, imagino que os seus servos, né, que eles estavam ali trabalhando com Abraão, disse, Senhor, deixa que nós levamos, olha, tem lenha, tem um monte de coisa para carregar. Ele falou, não. Eu subirei com o rapaz. Nós o quê? Adoraremos e voltaremos. Onde estava isso mesmo? Qual é o versículo? Eu acabei de ler, mas tudo bem, não precisa, você viu. Então, o que Abraão fez? Subiu com o rapaz. Um determinado momento, quando eles estão subindo aquele monte, até um ponto específico que Deus ia mostrar que ali era o lugar, o Isaac lhe faz a seguinte pergunta: Pai, o que Abraão responde? Pois não, filho. Pai, aqui está a brasa, aqui está a faca, o machado, o cutelo. Mas diz uma coisa, pai, aonde está o sacrifício? Ai. Se você for com essa mente que você tem, eu também com a minha, nós vamos entrar num lugar dizendo, o que é isso? Está louco? Se Deus é louco, maluco. Só que Abraão, algumas tradições dizem, eu não posso afirmar, isso não está na Bíblia. Algumas tradições dizem que Abraão está num determinado momento da sua 10ª prova, 10º teste. A gente sabe que 10 na Bíblia, você já leu, já estudou sobre isso, que fala de um tempo de quê? De término, de basta, de um novo início. O que acontece? Abraão, ele entrou no rumo, fez muitas coisas erradas, irmãos. Sim ou não? Disse que a mulher não era mulher, era irmã, embora ela era meia irmã. Se você for estudar a Bíblia, no início eles casavam com as pessoas da família, com as irmãs, com os parentes. Depois Deus faz uma proibição. Porém, o que acontece? Jacó faz a mesma coisa? Sim. Você vê algumas repetições na Bíblia, irmãos. Incrível. Você vê isso na vida de Gideão, ele vacilando. Você vê isso na vida de Davi. As mesmas figuras, se você matar esses aqui, eu te entrego esses aqui. Não foi assim com Gideão, mas também foi com Davi. Se você for estudar, você vai ver. Mical, que foi a mulher que Davi casou, Saul, na verdade, ele não prometeu Mical, prometeu a outra, que eu não lembro o nome agora. Quando o Davi chegou, ele já tinha dado a mulher para o outro. Davi fica furioso, e ele falou, o que eu faço? Ele falou, mata 100 prepúcios. Não foi isso também que aconteceu com Gideão? Sim ou não, irmão? Está vendo como é que a gente precisa ler a Bíblia? Isso aconteceu também na vida de Gideão com Moisés, mas você tem certeza disso? Porque nós não aferimos as coisas. Nós ficamos com o que o líder fala, o pastor fala, e se o pastor falar besteira? O pastor fala besteira, amém, irmão? Eu tenho certeza, estou eu aqui. Estou falando besteira de equivocado, de erro, não é intencionalmente. Eu posso falar alguma coisa errada, mas se você acha que eu estou errado, checa na Bíblia para ver se eu não estou falando algo coerente. Então, o que eu estou querendo mostrar para você? Eu estou querendo dizer para você que essas repetições, elas aconteceram desde sempre. E agora Abraão, ele está no momento crucial do seu teste, da sua análise. Como é que vocês chamam vocês da nutrição? Anamnésia? Quer fazer o quê? O que é isso? Um histórico, não é isso? Saber como é que está esse negócio. Por que a sua saúde está assim? Pum, chegou lá num lugar. O que Abraão está passando em alguns testes. Pô, Abraão, você fez isso, não era para fazer isso. E Deus andando. Abraão teve mais de uma mulher? Teve. Jacó teve mais de uma mulher? Teve. Isaac teve mais de uma mulher? Sim ou não? Não. Aí o que acontece? Você vai vendo algumas repetições de casos. Ai, Deus permitia. Era a vontade de Deus? Não, não era a vontade de Deus. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando ele chega neste lugar, e o seu filho lhe pergunta, pai,
Cadê o sacrifício? Olha, cadê o versículo? Pode botar para mim, por favor? Eu não estou com ele aberto aqui no meu tablet. O versículo que ele diz assim: eu vou e vou voltar com o menino. 5, 12. Ah, está aqui, ó. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. 5. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de quê? Diga adorar. Para de pensar em música. É entrega. Toda vez que você adora, você entrega. A pergunta é: o que você está entregando? Você precisa entender que todas as vezes que adora, você é o altar. Existe algo que está à sua frente, que já foi entregue, não vai ser entregue. Já foi entregue o sacrifício, diga Cristo. Todas as vezes que Deus olha para o altar, Ele vê o sacrifício já pronto. Cristo já resolveu e justificou o que eu e você não podíamos justificar. Posso ouvir um amém? Adoração é inclinar, dobrar, se render, amém? Se prostrar, isso é adoração, amém? Então não é só uma canção, a canção faz parte do exercício. Mas quando eu não estou afim de cantar, sabe o que você deve fazer? Cante. Quando você não tiver afim de fazer alguma coisa, faça. Ah, não estou afim de ler a Bíblia, leia a Bíblia. Eu não estou afim de orar, ore. Você não precisa da sua vontade, você precisa da sua o quê? Aprovação. Deus, eu estou aqui, eu faço isso como uma entrega, uma oferta, uma dedicação ao Senhor. Não é o que eu estou sentindo, não é o que eu estou querendo, é o que o Senhor está pedindo, exigindo de mim. Para quê? Aí, como diz o Filipenses não, o escritor lá de Nárnia, eu sempre me confundo. O C.S. Lewis, ele achava que Deus era muito presunçoso, que ele pedia: me adora, me adora, me adora. Ele ficava invocado, cara inteligente, né? Cara mais presunçoso, mais, sabe, cheio de si, até que ele entendeu, Deus pede aquilo que Ele mesmo quer dar de si mesmo. Então, quando você adora, você entra numa atmosfera que você entende o que o Saulo falou, entra no descanso do Senhor. Amém? A paz que excede a todo entendimento, quando suas dificuldades nas finanças apertarem, tiverem difíceis, ela não vai roubar a sua paz. Desculpa só melhorar aqui, eu entendi o que você falou, mas não é a paz que vai ser roubada. A paz de Deus, ela não pode ser roubada, porque a paz de Deus está em Cristo. E você está em Cristo, e a sua vida não será roubada da paz. Você pode ficar ansioso, você pode ficar preocupado, antecipadamente, querendo resolver alguma coisa, mas isso não rouba a paz dos filhos de Deus. Aí você vai se lembrar de uma música antiga. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter o carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Não lembro mais agora. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, pois não se encontra para poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Então a paz é sinônimo de relacionamento, amizade, e ela não pode ser roubada da minha vida e da sua vida. Posso ouvir um amém? E ele sobe, mas Abraão diz: eu voltarei com o rapaz depois de adorar. Pai, mas cadê o sacrifício? Deus providenciará para si o quê? O sacrifício. Cara, Abraão não está com dúvida, irmão. Abra, por favor, o texto, a partir do 5 aí. Onde que está? 6. Então Abraão tomou a lenha, o holocausto, colocou sobre os ombros do seu filho Isaque, e o mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E quando caminhavam os dois juntos, Isaque perguntou a seu pai Abraão: meu pai? Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão. Diga comigo: assegurou-lhe Abraão.
Abraão não deixou dúvida. Abraão disse, não sei, filho. No sentido assim, ferrou. Agora vai dar ruim mesmo. A Bíblia diz que ele, o que, irmão? Assegurou-lhe Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar, ambos juntos. Quando Deus está te desafiando, Deus está dizendo, vem junto, vamos continuar caminhando. Não fica parado onde você está. Você está desistido, você está cansado, você desesperou, tua alma abateu. Não fica parado, vem, caminha junto. Vem, porque é Ele que vai assegurar que o holocausto, ele vai ser entregue. Posso ouvir um amém? E olha onde está o texto que assegurou que finalmente chegaram ao lugar. Aqui, ó, finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar. Diga comigo, construiu o altar. Nós precisamos continuar construindo os lugares onde nós vamos depositar a nossa entrega, a nossa oferta, a nossa rendição. Depois, dispôs a lenha, né? Preparou a lenha, preparou tudo, fez tudo direitinho. Depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Nós já fizemos esse exercício aqui. Meu irmão, imagina um cara de no mínimo 18 anos de idade. Um senhor de 125, 118. Eu vou amarrar você. Eu vou acabar com a tua vida. Está tudo certo? Por alta preservação, sobrevivência. O que o menino faria? Vaso, meu irmão. Vai me amarrar nada. Pai, te amo pra caramba, mas tu não vai fazer isso não, pai. Pai, não dá não, pai. Essa não. O Senhor falou que ia providenciar. O Senhor ia providenciar o cordeiro para o sacrifício. O cordeiro sou eu? Pergunto a você. A gente vê sempre essa história do ponto de vista de Abraão, certo? Você já passou para ver da história do ponto de vista de Isaac? Esse rapaz se deixou, diga se deixou, amarrar. A palavra que aparece na construção judaica é aquedar. Eu vou falar para você já já. E quando ele amarrou, aquedou, prendeu o Isaac na lenha, em cima no altar, tudo pronto, o fogo, o cutelo, está prontinho. Agora ele levanta o facão para o quê? Imolar, diga sacrificar. Ele vai sacrificar o Isaac. E o anjo brada, diga Deus brada. A voz do céu diz, Abraão, Abraão, pare. Já sei do que tu és? Capaz. E a gente sempre pergunta, o que Abraão tinha de mais precioso? Você já entendeu, não é Isaac. Ou também é, mas a prova não era o Isaac. A prova era quem? O coração de Abraão. Será que tu é capaz, Abraão? A Bíblia diz, o teu filho, o quê? Único filho. O teu filho, o teu único filho. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Então Deus brada. E de repente, quando Abraão olha para o lado, o que está preso? O que está amarrado? Num arbusto, o quê? Diga comigo, um carneiro. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. Quero ver se você é urbanoide que nem eu. Qual é a diferença de um carneiro para um cordeiro? Preste atenção, irmão. Eu falei que isso aqui é uma sombra. Uma tipologia do Moriá ao Calvário. Quando Abraão pega a faca para degolar, né, para sacrificar o Isaac,
o anjo, o Senhor, grita e diz: para, Abrão, eu já sei do que tu és capaz. Ele olha para o lado e tem um carneiro preso nos arbustos, no seu chifre. Não é isso que diz aí na Bíblia? Diga chifre. O que diferencia, como Saulo falou? Qual é a diferença de um cordeiro para um carneiro? Um cordeiro é um filhote, um bebezinho. O carneiro é uma ovelha, porque ovelha é a esposa, a fêmea do carneiro. Mas tudo é ovelha. A ovelha mais nova é chamada de cordeirinho. E a ovelha mais madura é chamada de Cordeiro de Deus. A Bíblia chama de quê? Cordeiro de Deus, sim ou não? Ele está falando, esse cordeiro está pronto. Um carneirinho não está pronto. A carne ainda é mole. Mas a carne de um carneiro. Cordeiro, né? Acabei de falar. De um carneiro. Ela é o quê? Mais dura, ela já está mais consistente, porque ela já ganhou mais força, mais... Isso é vida, irmão, é animal. Por que tem gente que fala, um animal, quando ele é tratado assim, a carne fica mole, se ele anda muito no pasto, se ele caminha muito, a carne fica mais dura, sim ou não? Super geografia, ou, sabe, matemática. Estou falando geografia do terreno, gente. Calma. Se você bota um animal para andar aqui, é uma coisa. Se botar para ele subir, sabe? O que acontece? Ele fica com enrijecidos, músculos. Então, calma. Não me equivoquei. Então, o que acontece? Esse carneiro, ele demonstra a principal diferença é a idade do animal. O cordeiro é filhote, o ovino, até 1 ano, com a carne mais macia, sabor suave, enquanto o carneiro é o macho adulto, mais de 1 ano, com sabor mais intenso e textura mais firme, sendo ovelha a fêmea do adulto. Basicamente, o cordeiro é o jovem carneiro e o macho é o macho adulto, a ovelha a fêmea adulta, mas o contexto da carne, cordeiro é mais jovem e carneiro e ovelha são mais velhos. Então você entendeu que o que estava sendo preparado para Abraão na substituição, diga comigo, substituição do seu filho Isaque, era um cordeiro maduro. Eu pergunto para você, irmão. Nós falávamos aqui na semana passada. Davi escrevendo o Salmo 23. Como é que começa? E nada ele me faz, Legal? A pergunta é, o que não falta para uma pessoa que está carente? Diga, o pastor está sempre presente. Mas a pergunta é, o pastor está presente para quê? A gente sempre olha do ponto de vista do quê? De ser cuidado, sim ou não? Mas uma ovelha, depois que ela está cuidada, ela precisa ser tosqueada, sim ou não? Você lembra por que ela precisa ser tosqueada? Sabe por quê? Porque a lã dela precisa ser renovada. E ela fica muito gorda, a lã pesa, então é preciso tosquear uma ovelha. E à medida que você vai trabalhando, chega uma hora que essa ovelha está prontinha. Prontinha para quê? Pronta para quê, gente? Para quê? Você não está querendo falar isso, né? Ela está pronta para ser o quê? Sacrificada. A pergunta é, se o pastor entrar hoje nesse curral aqui e perguntar assim, ei, tem ovelha pronta para eu poder hoje sacrificar para um propósito? A gente vai dizer, não, você não é cavalo não, filho, você é ovelha. A linguagem profética da tipologia bíblica, irmãos. A Bíblia, em sua unidade e coerências divinas, revela que o padrão fascinante de tipologia, onde eventos, pessoas e instituições do Antigo Testamento servem como sombras ou tipos que apontam para a realidade plena, encontram em Jesus Cristo no Novo Testamento. Amém?
Esta é a abordagem hermenêutica ou interpretativa, qual, Sérgio, nos permite discernir a profunda interconexão entre as duas alianças, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, do Moriá e a do Gólgota. Eu tinha bastante coisa para falar, mas eu acho que se eu for falar, eu vou me bagunçar mais do que está dentro da minha mente, que está escrito. Eu só quero que você entenda o seguinte, por favor, que essa expressão de que quando Isaac ele foi amarrado, esse akedá, a amarração, ela prefigura de maneira extraordinária o sacrifício vicário, significa substitutivo de Jesus Cristo no Calvário. Esse Moriá foi aonde Salomão construiu o primeiro templo. Alguns estudiosos dizem que o Gólgota faz parte da mesma planície de montanhas. Elas estão muito próximas. Então, o Moriá e o Gólgota, eles estão próximos. Assim como a antiga aliança e a nova aliança, elas estão próximas. Uma fala de uma figura, uma sombra. Isaac é uma sombra de um único filho unigênito que é pedido para Abraão como pai. E eu pergunto para você, aonde está isso na nova aliança? Um pai entregando a Jesus Cristo e Jesus sendo amarrado, diga amarrado. Aonde o chifre estava amarrado? Num arbusto, sim ou não? Aonde que Jesus foi amarrado? Diga na cruz, no madeiro. Aonde que pode prefigurar a ideia do chifre? Os espinhos na cabeça de Jesus. Jesus recebeu espinhos na sua cabeça. Tudo, você sabe que todo aquele ato era um ato profético. Escreveram o nome de Jesus em cima na cruz. O que estava escrito? Em 3 línguas. Né? Cristo, o rei dos judeus, uma coisa assim, eu não me lembro muito bem. Mas em 3 línguas, eu não sei se era no aramaico, no hebraico, eu não sei se no grego, eu não me recordo agora. Mas eram as línguas que todo mundo podia dizer. Eles fizeram aquilo como uma maneira de chacota, de dizer, vamos ridicularizar. Ah, tá aí, quero ver se tu é Deus mesmo. Quero ver agora. E toma-lhe de bofetada, toma-lhe de chicotada e tal. Deixa eu te dizer uma coisa. Os dois únicos, diga, os dois únicos sacrifícios vivos, diga vivos, em toda a história da Bíblia, elas apontam para Isaac e apontam para Jesus. Mas eu pergunto a você, mas Jesus morreu, sim ou não? Não, Jesus se permitiu morrer. Deus aceita sacrifício sem ser santo? Então, quando Abraão, ele apresentou Isaac, Isaac era um sacrifício santo? Diga não. Deus não estava querendo sacrificar Isaac, Abraão sabia. Sabe por que sabia? Porque ele conhecia o coração de Deus. Eu vou, subo e volto com o rapaz. Nós vamos adorar, Deus vai providenciar o sacrifício para si. Eu ainda não sei como, mas eu sei que vai. Posso ouvir um amém? Será que eu e você estamos prontos e maduros para isso, irmão? Pergunto eu a você. Jesus, pode me amarrar agora. Foi Abraão, Isaac falando para o pai, pai. Em determinado momento, Isaac percebeu, eu sou o sacrifício. A Bíblia não fala, irmãos. A Bíblia não conta um monte de detalhes, mas nós podemos ficar com a essência. Eu sei que Isaac permitiu ser amarrado e até mesmo passar no processo de um sacrifício, porque ele queria fazer o quê? Eu confio no Pai. Se o meu pai disse que Deus vai providenciar, Deus vai providenciar. Deus vai fazer isso. Será que eu e você estamos prontos para dizer, Senhor, eu estou pronto para esse sacrifício.
E isso talvez não seja uma mensagem que te encoraje muito, te deixe eufórico, te deixe, sabe, animado a ponto de dizer, uau, nós vamos conquistar o mundo. Agora você conquista o mundo para quê, e por quê, e para quem? Será que eu e você estamos prontos e maduros a ponto de dizer, como Jesus, naquele momento, no Gólgota agora, no Monte da Caveira, ele ora e ele chama os discípulos para intercederem por eles, com ele. E se a gente for ver com mais detalhes, Jesus não estava preocupado necessariamente, sabe, somente com a sua situação. Jesus estava preocupado com eles. Ore para que vocês não caiam em tentação. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. Toda vez que Deus fala 3 vezes, irmãos, quando ele fala a primeira, ok, ele está te ajustando. Quando ele fala a segunda, ele está te alertando. Quando ele fala a terceira, a gente olha para a Bíblia, a gente vê esse tipo de repetição um monte de vezes. Essas três coisas em aparições na Bíblia, Deus está definindo coisas. E a Bíblia diz que por 3 vezes Jesus foi orar e eles estavam dormindo. Dormiam, cansados, carregados, talvez o peso espiritual e tantas coisas mais, eles não conseguiram. Mas Jesus, no momento que foi crucial, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro da redenção, o Cordeiro do sacrifício, ele orou e disse para o Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, esse destino, esse momento, mas que contudo seja feita a tua vontade, como ela é feita no céu. O que, irmão, nós acabamos de ler o texto. O que Deus está dizendo para Abraão, porque tu foste capaz de me entregar o teu único filho. Em outras palavras, é uma figura, uma sombra. Deus está falando, eu também entregarei o meu único filho para ser o sacrifício que você não podia oferecer a Abraão. Porque o teu sacrifício seria uma obra morta, porque Isaac não tem a capacidade de santificar o que está morto. Mas o meu filho eterno vai substituir a tua morte, a tua desgraça, os teus erros, os teus pecados, as tuas falhas. Ele vai substituir, ser o que? Propício. Ali vem da arca, o propiciatório já indicava, Deus vai ser propício, gracioso para conosco. Como? Em Cristo Jesus. Então, os únicos 2 sacrifícios vivos na Bíblia. Uma porque Deus providenciou que Isaac não fosse morto e disse para Abraão. A outra foi, eu entrego o meu filho, como o próprio Jesus em João capítulo 10 diz, eu dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. O que Deus está fazendo em Cristo Jesus? Eu entrego a minha vida para reassumir a vida que agora está numa nova posição, acima de todo principado, potestade, forças espirituais, domínio, e eu estou assentado, e Deus me chama para eu e você para sentarmos com Ele. Posso ouvir um amém? Então, meu querido, minha querida, deixa eu falar para você, esse filho da promessa, Isaac, e o primogênito de Deus são figuras que se alinham, se entrelaçam, uma no Antigo Testamento. De quem? Uma mulher estéril. Verdade ou não? Sara, uma mulher estéril. Nada provável. Um velho de 99 anos. E agora, quem é que nasce? Isaac. O que é Isaac? É aquele que ri. Sendo o cumprimento da promessa de Deus em Abraão para uma vasta descendência. Ele era, portanto, o filho da promessa, que está lá em Gálatas 4, 28. Assim, vós, irmãos, sois filhos da promessa, a semelhança de Isaac, disse Paulo.
o herdeiro através da qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis 22, 18. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedecestes. E ela não estava firmada nem apenas, né, no ponto central Isaac, mas na descendência de Isaac, que era o próprio Cristo, como a gente vai ver no livro de Gálatas. Então, como nós falamos, irmãos, não é acidental os lugares na Bíblia. Não é acidental que o Moriá depois se tornou o primeiro templo onde Salomão construiu, e também o Gólgota, ele faz parte da mesma planície. Porque isso está demonstrando para nós uma sombra, isso está demonstrando para nós algo que é uma sombra e o outro que é uma realidade. Diga sombra e realidade. Você não está mais na sombra, irmão. Amém? Você está numa realidade. Cristo já te iluminou por completo. Toda sombra faz o quê? O que a sombra faz? Não é algo que impede de que o sol, a luz entre com facilidade. Toda sombra na minha vida, na sua vida, elas vão ser, destruídas. Elas vão ser arrancadas, porque a luz de Deus, a revelação de Deus em Cristo Jesus vai ser tão intensa que não haverá sombra na nossa vida. Amém? Oh Deus, um dos paralelos mais impactantes é a imagem de Isaac carregando a lenha para o seu próprio sacrifício. Assim como é impactante o Cristo carregando a própria matéria que ele seria completamente o quê? Preso. O aquedar de Jesus era a cruz. O aquedar de Isaac era o quê? Amarrado àquela lenha. Mas o que seria de Jesus? Amarrado à cruz. Você vai ver, irmãos, nossa cabeça precisa ser... Quantos são bons para imaginar aqui? Eu gosto de imaginar. Quantos homens de Deus na Bíblia que vocês viram que foram amarrados, presos? João o Batista. Paulo. Silas. Pedro. Tudo amarrado, preso, trancafiado. José, figuras. Escuta, por favor, esses paralelos, eles falam de uma realidade. Jesus carrega a sua própria cruz, o madeiro sobre o qual ele seria crucificado, até o Gólgota. Olha o que diz João capítulo 19, verso 17. Assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em aramaico. A lenha que Isaac carregava simbolizava o instrumento da sua morte iminente, assim como a cruz, Jesus representava o instrumento da sua expiação. Em ambos os casos, o filho carregava o peso do seu destino sacrificial, demonstrando obediência que transcende a compreensão humana. Isaac disse: eu não sei, pai. Tu está dizendo... Jesus, pai, se possível, passa de mim este, suou sangue, sofreu, mas contudo faça a tua vontade. A submissão voluntária, diga comigo, a submissão voluntária é a obediência final e o amor redentor. Amém? O clímax da narrativa de Aquedá, Isaac demonstra uma submissão notável. Embora fosse um jovem ou adulto capaz de resistir, ele permite que seu pai o amarrasse e o colocasse sobre o altar. 22, 9 de Gênesis. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhes apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Em obediência voluntária de Isaac, que poderia ter se oposto a seu pai, é um poderoso tipo de submissão de Jesus Cristo à vontade do Pai. Em sua agonia no Getsêmani orou, como nós acabamos de dizer. Ele, o Filho de Deus, que tinha o poder de invocar legiões de anjos, voluntariamente se entregou para cumprir o plano redentor de Deus. Será que Deus pode contar comigo e com você para ser um plano redentivo?
Que maneira, não quero morrer não, Sérgio. Irmãos, a gente nem sempre morre desse jeito. Sabe, eu não estou falando de morte morrida, de morte matada. Eu não estou falando de morte assim, eu estou falando de morte para um propósito redentivo. E se eu puder dizer a você, a provisão de substitutiva, diga o Cordeiro de Deus. Quando Isaac perguntou a seu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Você sabe, Abraão respondeu, eu estou repetindo mesmo, irmão, com uma fé o quê? Inabalável. Não tinha dúvida, era uma fé inabalável. Deus providenciar para si o cordeiro. Sabe alguém que pode falar isso? Sabe quem? Quem conhece com quem está falando. Você conhece pessoas se disserem assim para você, pode deixar que eu faço. Custe que custar, eu faço. Mas se tiver dano, eu faço. Se comprometer disso, eu faço. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão. Para que a gente não fique constrangido. Porque muitos de nós ainda não somos maduros a ponto. Se Deus pedir e a gente disser, pode, Senhor. Estou pronto. Não é aqui nenhuma ideia, sabe, não quero colocar nada para baixo. A não ser a gente se reclinar, se quebrar diante dele. Mas a gente tem um entendimento. Por que a gente é uma igreja que pouco influencia o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país? Se nós temos o mais precioso, o tesouro maior, o poder mais criativo, a vida mais transformadora, por que não? Será que a gente tem aprendido um evangelho equivocado, irmãos? Será que aqueles irmãos que pegavam as coisas e colocavam debaixo dos pés dos apóstolos, será que eles podiam confiar naqueles pastores? Será que hoje nós temos pastores que você olha e diz assim, eu vou pegar e depositar, sabe, aquilo que eu tenho, riqueza, a própria vida, mas às vezes, né, a vida entra num lugar de maturidade ainda maior, mas eu estou falando de coisas que são coisas. Dinheiro é coisa, coisas, valores são coisas, mas por que não deposita? Por que não entrega? Porque você não confia. Você não confia nos seus líderes. Porque os seus líderes não se dão o tamanho respeito. Os seus líderes, ai meu Deus. Tantas vezes pegam as coisas que são de esforço, de suor, de trabalho, e gastam para si mesmos em férias maravilhosas, lindas, poderosas, com dinheiro que não é seu. Se é seu, se é do salário do pastor, e a organização está dizendo isso é justo, perguntou para você, irmão. Deus não tem problema de a gente usar coisas boas. O problema é a gente ser incoerente. Quantos pastores hoje andam com carros de milhares e milhares de reais? Usam relógios e roupas que são absurdamente caras. Só para parecer que eles são os grandes prósperos e os grandes, enquanto tem gente com muita luta e sufoco. O que eu estou querendo ser? Ah, Sérgio, você é um socialista? Não, não sou. Você é um comunista? Não, não sou. Eu só sou um realista. Ser coerente com o que a gente vive e com o que a gente prega. Não é coerente, irmãos, a gente usar algumas coisas como,
sei lá, um objeto, um relógio de não sei quantos, 100 mil reais, 200, 300, sei lá quanto, irmão. Não consigo nem compreender isso, sinceramente. Eu não estou fazendo voto de pobreza, eu gosto de coisa boa. Mas tem coisas que quando eu vejo, eu falo, eu não pago. E aí eu vou lá e procuro onde tem mais barato. Aproveito algumas viagens que a gente foi para comprar coisas. Eu não daria numa blusa dessa. Eu comprei alguns anos atrás por $19. Aqui custa 600. Que é isso? Você gosta e pode dar. Eu não dou. Por que você não dá, Sérgio? Porque, irmãos, R$600 custa muita coisa. Ainda mais na realidade que a gente tem como país. Ah, mas eu sou um homem muito próspero. Então, tudo bem, é coerente. Você vive, você tem essa condição, mas não eu como um pastor. Eu quero que você tenha um modelo de Cristo e não um modelo de sucesso. Eu quero que você olhe para a minha vida e veja entrega. Sofrimento, não por sofrimento. Ai, que piedoso, não. Mas de alguém que se desgasta. Hoje nós temos aqui alguns pastores que não estão aqui presentes, que estão passando lutas e dificuldades. Minha esposa, meu pai e minha mãe. Sabe, mais outras pessoas, outros irmãos e irmãs sofrendo. Coisas físicas. Mas eu posso te garantir uma coisa. Não tem negado a sua fé. Tem aprendido o amadurecimento dizendo, Senhor, dá-me força para suportar essa leve e momentânea tribulação, se comparado ao peso da tua glória. Irmão, nós estamos falando de eternidade, você está falando de dias. Infelizmente, cada dia, às vezes por algumas circunstâncias, eu estou mais limitado. Faço uma coisa, daqui a pouco dói outra. Faço uma outra coisa para recuperar essa, dói aquele outro. Eu sei que tem gente que talvez por construir uma vida desde cedo melhor, tem resultados melhores. Não foi o meu caso. Né? Para dar uma noção. Né? Eu tenho 4 operações no mesmo joelho. Onde um joelho é mais reto e o outro é mais torto, né? A perna. Obviamente que isso vai me trazer alguma coisa que não pode ser tão normal. Porque tem alguma coisa que está desalinhada, sabe, desordenado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero aproveitar os meus dias para viver nessa terra. E realmente reconhecer. Senhor, eu não quero negar o teu nome. O que é negar o nome? Não é dizer eu vou te abandonar, mas é negar o teu propósito. É dizer, Senhor, eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para impactar a vida de pessoas. Pergunto eu a você, aplicação. Aonde a tua vida está impactando alguém? E se está impactando alguém, está impactando como? De que maneira as pessoas estão sendo despertadas para Jesus? Ou elas só sabem que você é crente? Ou elas só sabem que você é de Jesus? Elas só sabem que você tem até um bom testemunho, mas o que você faz com que elas possam se amarrar a você e dizer assim, eu quero o que você tem, eu preciso o que você tem, eu quero que você divida comigo o que você tem, o que você pode partilhar comigo? Ah, o sucesso, isso o mundo dá. E Jesus também passou no teste, na análise. Lá, depois de 40 dias tendo fome, ele também passou na análise. Ele também passou no teste. Você também vai passar nos seus testes. Eu também vou passar nos meus testes. E se um dia você cair, se levante, porque ele está pronto para continuar sendo o sacrifício vivo. Ele não é o sacrifício morto. Não é o que você produz, é o que ele já produziu.
Não é os seus acertos, é o acerto maior da conta que foi paga, sendo cravada na cruz do Calvário, para fazer que a cédula que pesava sobre nós como morte fosse rasgada, fosse dissipada. E hoje a cédula que tem sobre nós é a graça da vida eterna, é a vida do Espírito e o poder da redenção que opera na minha vida e na sua vida. Amém? Fique de pé, por favor. Aleluia. O convite é a entrega, a fé e obediência, a fé e obediência de Abraão e submissão de Isaac nos desafiam a uma entrega total a Deus. Se Abraão estava disposto a sacrificar seu filho único, quanto mais nós devemos estar dispostos a entregar nossas vidas à vontade de Deus, que entregou seu filho único por nós? O sacrifício de Jesus nos convida a viver uma vida de obediência e confiança plena no Pai. Eu termino dizendo para você: